Bom, seguinte, qual a primeira coisa que eu quero passar para vocês aqui? Hoje em dia se fala muito a respeito das escrituras, que nós chamamos de Bíblia, que na verdade não é Bíblia, ok? Bíblia é um nome que foi dado a um conjunto de livros. Então, é uma palavra que significa exatamente isso, vem de biblos, então assim, são livros que estão juntos dentro de uma capa que fechou e ali tem aquele número de livros ali que eles dizem ser os livros inspirados por Deus, ok? Então, geralmente quando você conversa com as pessoas que não são muito assim de quererem saber sobre as escrituras, a primeira coisa que elas falam é assim: ah, mas a Bíblia foi escrita por homens. E elas não estão erradas. A Bíblia foi de fato escrita por homens. Não foi nenhum anjo que desceu do céu e escreveu a Bíblia. Não foi nenhum espírito que baixou em alguém e escreveu a Bíblia. Então, quando a gente fala sobre as escrituras, nós estamos falando de pessoas que foram inspiradas por Deus e escreveram aqueles textos, quando outros escreveram simplesmente porque eles queriam deixar registrado o que estava acontecendo na história, tá? Então, alguns livros, eles são revelações que pessoas tiveram, sonhos que pessoas tiveram, mensagens que pessoas dizem ter recebido, e todas essas histórias, esses livros, esses profetas e tudo mais que existiram, eles foram sendo compilados ao ponto de que chegou um número de livros onde se fechou dentro da Bíblia. Então, a Bíblia, na verdade, ela nada mais é do que um conjunto de livros que está separado entre Velho Testamento e Novo Testamento. Então, primeira coisa que a gente precisa entender é que não adianta querer achar que a Bíblia é um livro espiritual que desceu do céu. Não é. Não existe isso. Foi realmente escrito por homens, foi escrito dentro de um período de 1.500 anos e foi escrito por mais de 40 autores. O que tem de lindo nas escrituras? E o que tem de interessante nas escrituras que torna esses livros um conjunto de livros tão especial? É que, sendo eles escritos em períodos completamente diferentes, por pessoas que nem se conheceram, e pelo conteúdo que ali está colocado, eles se casam. Então, as histórias elas se entrelaçam ali. Então, a gente pode saber de tudo um pouco, o que acaba fazendo com que as escrituras se tornem praticamente o manual de como o mundo foi criado e de como o ser humano foi cair aqui e de como que as coisas deveriam ser. O problema é que não se atenta para as coisas que estão escritas nesses livros e são adotadas como uma prática de mostrar o amor que se tem a Deus e o amor que se tem ao próximo, como se deve ser o amor que devemos ter a si próprios, ok? Cada um quer dizer que sabe uma coisa. Cada um quer dizer que tem uma revelação especial. Cada um quer dizer que tem a sabedoria divina e aí o que ele interpretou da Bíblia é o que está certo. E aí ele cria a religião dele, ele cria a denominação dele. E daí saíram quase que todas as religiões que existem no mundo. Então, de dentro das escrituras da Bíblia, praticamente, não são todas as religiões, mas quase todas se originaram daí. E aí eu te pergunto, quem está certo? É difícil, né? Tanta gente dizendo que está certo, como é que você vai saber quem está certo? Então, o estudo aqui, a princípio, não é para dizer quem está certo e quem está errado. Primeira coisa que vocês vão aprender aqui é o que é a Bíblia, da onde que veio, por que que ela é desse jeito que é, por que ela tem essa importância que tem, e se ela é um livro que está resolvido, fechado, é aquilo mesmo, são os únicos livros que estão ali naquele conjunto de livros que são os inspirados por Deus, e pronto, e acabou. A gente não pode questionar. A gente vai, nessa aula de hoje, aprender isso, ok? Então, como que a gente vai fazer isso daí? A Bíblia está dividida por várias partes. Então, quando você fala de Velho Testamento, você está falando de nada mais, nada menos do mesmo conjunto de livros que é usado pelos judeus, os hebreus. Nem todos esses livros estão lá
na Bíblia do povo judeu, que é o Tanar, que seria a Bíblia completa deles, com 24 ou 27 livros, eu não me recordo agora, ou é um ou é outro, e está inclusa a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, a Torá, quando você ouvir falar, Torá, o que é a Torá? A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós temos lá Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Okay? Então, esses 5 livros são chamados de Torá, ou Pentateuco. Então, o que acontece? Esses 5 livros, acredita-se que foi escrito por Moisés. Então, Moisés é um dos autores da Bíblia. Aliás, ele é um dos autores de alguns livros que compõem a Bíblia. E ele teria recebido, então, revelações de como foi a criação, de como aconteceu com a história do início da nação judaica, quem era quem, o pai de quem, o filho de quem. Todas essas histórias que estão contidas no livro de Gênesis foram contadas, acredita-se, que por Moisés. Okay? Depois nós temos os livros que entram na parte do período dos juízes, então, e depois o período dos reis. E aí teve o período com os profetas. Dentro desses períodos entre os juízes e reis tiveram os profetas que também viveram. Então, todos esses livros que estão no Velho Testamento, eles contam histórias de como o mundo foi criado e de como se deu as famílias que foram se espalhando pela terra. Aí veio o dilúvio, aquela geração toda acabou morrendo, sobrando só Noé, e aí teve um novo recomeço. E desse novo recomeço, nós temos mais um monte de histórias que foram desenrolando. Então, o Antigo Testamento é nada mais, nada menos do que um livro cheio de histórias, ok? Então, quando você vai para o Novo Testamento, você tem novas histórias. Mas o que é o Novo Testamento? O Novo Testamento seria uma nova aliança que aconteceu, que se dá na pessoa de Cristo. Então, a antiga aliança, ela aconteceu no Antigo Testamento, com a pessoa de Abraão, e agora temos uma nova aliança que foi feita com os seres humanos, com a humanidade, na pessoa de Cristo. E ali começa uma nova história. Quando começa o Novo Testamento, começam os 4 evangelhos. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois tem o livro de Atos dos Apóstolos, que é quando eles começam a criar as igrejas. As igrejas, a princípio, elas eram na casa das pessoas. Ou seja, tem um monte de coisa que você vai ler na Bíblia, quando você vai para a Bíblia e você olha para o que está acontecendo hoje e você fala assim, caramba, tem alguma coisa diferente aqui. Um monte de coisa que você lê lá que não acontece nas igrejas de hoje. As pessoas nem falam. Por quê? Porque o homem, ele ao longo da história, ele veio sempre querendo exercer poder e domínio sobre os outros. E de uma forma ou de outra, ele, quando não consegue fazer isso por uma capacitação de ter um dom melhor ou mais aparente que os outros e conseguir fazer com que as pessoas o sigam, ele cria alguma coisa para dizer que Deus vai punir alguém para que as pessoas fiquem com medo, e aí ele consegue fazer, através do medo, que as pessoas o sigam, para que elas não vão para o inferno. Então, tem um monte de história que vocês vão ver que acontecem e que, no final das contas, são só imposição de um tipo de governo humano. Quando você lê a Bíblia de verdade, quando você tem interesse por saber o que está escrito na Bíblia, você vai descobrir que um dos versículos que estão no Novo Testamento falam que quem tem medo não é aperfeiçoado no amor. Que a pessoa que ama, ela lança fora todo o medo. Então, como é que você pode então estar indo para a igreja ou servindo a Deus ou fazendo alguma coisa só porque você está se pelando de que Deus vai te jogar no inferno? Não, a Bíblia fala que quando você entende quem é Deus, quando você entende quem é o Criador, você vai passar a amá-lo pelo que ele é, por ele ser um Deus bom, por ele ser um Deus de amor, como a Bíblia fala, e não porque ele vai te jogar no inferno. Então, se a pessoa está com medo de ir para o inferno, é porque alguma coisa ela faz de errado na vida que está deixando ela preocupada com isso. Alguma coisa acontece com ela, que a maior preocupação dela é tipo, eu vou para o inferno e eu não quero ir, então eu vou ouvir o que aquela pessoa está dizendo para eu não ir para o inferno. Então, aqui no curso que vocês vão fazer comigo, nós vamos tirar essa imagem de Deus, de um Deus carrasco. As pessoas que devem se preocupar com o inferno são as que fazem mal aos outros.
que eu acredito que a maioria das pessoas não seja assim. Tem muita pouca gente comparado com a quantidade de pessoas no mundo que deliberadamente querem fazer mal para os outros, ok? Então, essas pessoas que matam, que roubam, que estupram, que praticam atos que vão contra a liberdade dos outros e tudo mais, essas pessoas é que tem que estar com medo. Porque mais cedo ou mais tarde elas vão pagar, ou seja, aqui em vida, ou seja, depois. Mas a Bíblia deixa muito claro que aquilo que o homem planta, ele vai colher. Ok? Então, primeira coisa que a gente vai entender hoje nessa aula é o seguinte: que a Bíblia, ainda que ela não seja o que os católicos falam, o que os evangélicos falam e o que um monte de outras pessoas falam, cada um do seu jeito, puxando sardinha para o seu lado, ela não deixa de ser um livro importante. Ela não deixa de ser um livro, senão o maior livro ou o livro mais importante que existe na face da Terra, para que a gente possa entender como isso aqui tudo funciona e como nós devemos nos portar no nosso dia a dia, diante de Deus, diante das nossas vidas e diante das pessoas com quem nós convivemos. Cada um dentro do seu papel, cada um dentro da sua função. Tudo bonitinho, porque Deus não faz as coisas bagunçadas. É o homem que faz uma zona, bagunça tudo e depois fica difícil para saber como que as coisas devem se fazer, porque ninguém sabe nada. Tá todo mundo perdido achando que é um oba-oba e vai, que tá tudo bem. Então, dito isso, eu quero só lembrar vocês que as escrituras, quando você fala da Bíblia evangélica, você vai descobrir que ela tem 66 livros lá dentro. 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. Quando você vai para a Bíblia Católica, ela tem 7 livros mais. Então, são 73 livros. E quando você começa a ler a Bíblia, você descobre que lá dentro da Bíblia fala-se de outros livros que não estão nem na Bíblia evangélica e nem na Bíblia católica, mas que hoje são considerados por nós que estudamos a Bíblia justamente sem esse misticismo, sem essa coisa de querer achar que alguém na face da terra tem o poder de dizer esse livro é inspirado e esse não é. Não, a gente pegou livros que são citados nas Escrituras e lendo esses livros e colocando junto com a Bíblia, com o conjunto de livros que são considerados inspirados, nós percebemos que eles são tão inspirados quanto esses, porque eles se encaixam ainda mais. Eles respondem perguntas que pastor nenhum respondia, profeta nenhum respondia, mestre nenhum respondia. Então, quando eles não conseguem responder uma coisa, eles acabam inventando uma história para não ficar ruim para eles, porque eles não sabem dizer que não sabem. Eles têm medo de falar não sei. Eles têm vergonha de falar não sei. Eles têm que saber tudo. Então, aqui, pelo menos, quando eu não souber, eu vou falar para vocês. Ó, isso eu não sei, eu vou ter que estudar, vou ter que pesquisar, porque eu não sei. Agora, do que eu sei, do que eu estou falando para vocês, vocês podem tirar a prova de tudo se o que eu estou falando é desse jeito. Então, vocês podem pesquisar no Google, vocês podem pesquisar na Wikipédia, vocês podem procurar se esses números que eu estou dando, se essas informações que eu estou dando são de fato do jeito que eu estou falando, para que não fique só nas minhas palavras. Então, esses dados que eu estou passando para vocês, que eu já sei de cor, é porque eu já estudo as escrituras há mais de 20 anos. Eu acho que hoje é uns 28 anos. Então, eu já decorei essas coisas, porque eu já li muito, já estudei bastante. Mas vocês têm o direito e vocês têm a liberdade de irem estudar por conta própria, de lerem a Bíblia sozinhos, de fazer a sua própria pesquisa e de poderem ter a sua própria percepção, ok? Eu nunca vou falar para vocês que vocês têm que seguir exatamente o que eu falo. Vocês têm que seguir aquilo que vocês acham que é o certo. Agora, eu nunca vou falar para vocês também cometer algum tipo de coisa ridícula ou idiota ou maligna ou que vá contra você e a sua família. Então, em todo momento que eu estiver aqui falando das escrituras, eu vou estar sempre falando sobre as coisas que são boas, que são agradáveis, que são as que de fato valem a pena viver por elas, ok? Então, existem 2 livros que não estão na Bíblia evangélica e nem estão na Bíblia católica, que é o livro de Jazar e é o livro de Enoque. E são 2 livros que, para essa geração que nós estamos vivendo aqui, veio esclarecer muita coisa
e veio nos ajudar a sair debaixo das garras do sistema religioso. O que o sistema religioso faz? Ele faz com que você siga exatamente o que ele quer que você siga. Ele diz que se você não der o dízimo, você está pecando e que você vai para o inferno. Ele diz que se você não fizer o que o pastor fala e se você questionar alguma coisa, você vai para o inferno. Tudo vai para o inferno. A coisa mais fácil que tem é mandar os outros para o inferno. Ah, não gostei, vai para o inferno. Ah, isso aqui, vai para o inferno. E aí as pessoas que não sabem, as pessoas que não têm conhecimento, já ficam tudo apavorada e para não ir para o inferno, que elas acreditam que vão, elas começam a fazer tudo que lhes é mandado. Não. Você pode questionar qualquer pessoa, você pode questionar qualquer estudo, você pode questionar qualquer pastor, você pode questionar qualquer pessoa que se diga até um profeta, você pode questionar numa boa. O que você não pode é acusar as pessoas de algo que você não tem certeza. Então, você não pode falar que uma pessoa roubou se você não viu que ela roubou, se você não tem provas de que ela roubou. Mas se você tem dúvida sobre o que uma pessoa está pregando ou ensinando, você pode perguntar e questionar, porque isso faz parte. As pessoas têm que ter essa liberdade de poder tirar suas dúvidas. E se elas ouvirem algo que não foi muito legal, elas têm a liberdade de falar, olha, eu não concordo com você, eu vou ver uma outra fonte, eu vou ouvir outra pessoa, porque para mim isso não faz muito sentido. E vocês estão no direito de fazer isso. Então, quero que vocês entendam que não precisa ter medo de Deus, Deus não vai mandar você para o inferno, você não vai ficar queimando no lago de fogo, a não ser que você seja uma pessoa ruim daquelas que eu falei, que quer tirar a vida de alguém que não te fez nada, que quer roubar os outros ao invés de trabalhar para conquistar suas coisas, entende? Que mente para poder ganhar vantagem. Então, se você é uma pessoa que procura andar na linha, que não faz mal para ninguém, que deseja que todo mundo seja abençoado e próspero, assim como você também espera ser, você não tem que ter preocupação com nada, porque as coisas que são da vida, de beber, comer, cuidar da família e tudo mais, isso não leva ninguém para o inferno, independente da forma que você faça, uma vez que você está fazendo o teu melhor e está agindo dessa forma, como eu falei, dentro das coisas que fazem com que você não precise mentir para ninguém, não precise enrolar ninguém, não precise ganhar vantagem em cima de ninguém fazendo nada ilícito, ok? Então, queria perguntar, alguém tem alguma dúvida sobre tudo que eu falei agora? Eu estou falando muito rápido, eu estou falando muito devagar, ficou claro como que a Bíblia funciona, ficou claro que independente dela ser um livro que não é um livro escrito por anjos, como as pessoas às vezes acreditam que pudesse ser, ela não deixa de ser menos importante, não deixa, em nenhum momento ela deixa de ser divina, na verdade? Ficou claro isso? Professor, Oi, o pode que o falar, Cátia. senhor, o que o senhor acha do livro do Jubileu? Ah, então, tem outros livros, tá? Que pessoas também leem a respeito de coisas que são históricas e tudo mais, que eu não vejo problema algum ler como um livro histórico. Não tem problema nenhum, tá? O que é que tem no livro dos Jubileus, por exemplo? Eu não li o livro dos Jubileus ainda. Eu vou vir a ler. Eu já li muitos livros, esse não foi um deles. O que tem no livro dos Jubileus que pudesse ir contra o que está nas escrituras, na base dos livros que estão nas escrituras? Tem alguma coisa lá que te ensina a fazer alguma coisa ruim, por exemplo? Entende? Esse tem que ser o nosso filtro, ok? A Bíblia diz o seguinte, olha só como é que está escrito, que nós devemos reter tudo que é bom e lançar fora o que é mal. Dentro até das próprias escrituras, que não é o livro do Jubileu, é o livro de Gênesis, é o livro de Êxodo e tal, a gente deve ler e pegar tudo que é bom, reter aquilo para nós, e tudo que a gente viu que é de coisa ruim, de coisa má, lançar fora. Então a gente está lendo uma história, vou dar um exemplo, eu estou lendo uma história na Bíblia. Aí na história fala que Abel era um pastor.
E ele estava lá cuidando do rebanhozinho dele, de boa, feliz, vendo as ovelhinhas, curtindo a natureza, cheio de alegria, estava com o papai e com a mamãe, ele tinha um irmão que era o Caim, que ele gostava. E aí o que que ele fez? Ele pegou e falou, sabe do quê? Eu vou pegar uma ovelha aqui gordinha, vou fazer uma oferta aqui pro meu Deus, que criou os céus e a terra. Sei lá de onde que ele tirou essa ideia, mas ele foi lá fazer isso aí. O Caim foi lá e falou, vou fazer a mesma coisa, mas eu não quero ficar pegando isso aí, é muito trabalho, aí eu vou catar eu cultivo a terra aqui, eu vou catar essas coisinhas aqui mesmo, vou juntar isso aqui e tá bom já. Veja a história para vocês entenderem onde que eu quero chegar. Os dois foram lá e apresentaram a sua oferta lá diante de Deus. Só que Deus conhece o coração das pessoas, lá dentro do íntimo de cada um. E ele sabia que Caim tá pouco se lixando. Fez uma oferta assim, tipo, é a mesma coisa que você imaginar. Você tem seu pai e sua mãe. Aí um filho, ele ama tanto o pai e a mãe, que ele fez o quê? Ele fez uma baita homenagem pro pai, pra mãe, fez aquela coisa maravilhosa, gastou R$ 1.000 para fazer uma coisa maravilhosa. O outro irmão falou, coisa chata, vou gastar 100 aqui, vou comprar esse meia dúzia de flor aí, vou jogar ali na frente e pronto. Entende? Então o que que Deus fez? Deus mais ou menos quis corrigir. Falou assim, o Abel, legal, poxa, vi o tanto que você me ama, pô, que coisa linda, eu também te amo, tal. E o Caim, ele falou assim, meu, tá na tua cara que você tá fazendo um negócio sem o menor interesse, sem a menor vontade, fazendo só por fazer. E aí ele fala com Caim, e fala assim, se você pegar e fazer as coisas direito, você também vai ser elogiado, eu também vou mostrar para você que você tá indo bem. Mas o que Caim fez? Caim ficou doido, foi lá, resolveu matar o irmão dele. O que que eu tenho de bom dessa história para tirar? E o que que eu tenho de ruim dessa história para tirar? O de bom era a atitude que Abel tinha para com Deus, para com sua família, para com seu irmão. E a de ruim é o que o Caim fez. Então, eu vou pegar o exemplo de Abel, vou aplicar na minha vida o que é de bom, e vou pegar o exemplo de Caim e vou rechaçar da minha vida que é o de ruim. Ok? Então, é assim que a gente divide. Então, o livro dos Jubileus, eu não li. Se eu achar alguma coisa lá que está falando algo ruim, eu vou fazer exatamente como eu contei a história aqui de Abel e de Caim. Eu vou pegar o que é bom e reter, e vou pegar o que é ruim e vou jogar fora. E a Bíblia toda deve ser vista dessa forma, de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse. Uma vez que você entendeu quem você é, de onde você veio, o que você está fazendo aqui e para onde você vai, acabou o medo, acabou todas as questões, ninguém te engana mais. Você é livre na sua mente, no seu coração, para andar com Deus, para ser uma pessoa melhor dia após dia e para chegar nos seus objetivos, de viver o melhor que tem nessa terra, se você quiser. Tá? Então, eu não vejo problema nenhum de ler outros livros, tá? Tem muito livro apócrifo, muito, muito. Tem 300, 400, 500, 600 livros apócrifos. O que eu faço? Eu pego o livro, leio, o que é bom eu guardo, o que é ruim eu jogo fora. Tem uns livros que são umas coisas muito loucas, aí eu falo, não vou perder meu tempo com esses livros, que nem vai me adiantar nada, vai me acrescentar em nada. Tá? Então, eu vou ler o livro dos Jubileus e a gente provavelmente vai ver se ele tem alguma coisa que a gente pode acrescentar na timeline, porque aqui vocês vão perceber que o estudo vai jogar exatamente para esse lado, vai jogar para o lado do sincronismo das escrituras, justamente através dessas histórias. Não idolatramos a Bíblia. A própria Bíblia fala que a idolatria ela está errada. A gente não pode idolatrar nada que tem na terra, embaixo da terra, nem em cima da terra. Não podemos idolatrar nada do que está no céu, o sol, a lua, as estrelas. Não podemos idolatrar nada do que está no mar, os peixes, a baleia, as ilhas. Não podemos adorar nada daquilo. E não podemos adorar nada do que está na terra. Esse é o problema do homem. Ele sempre tem que pegar uma coisa e falar, isso aqui é santo, isso aqui é o que vai me dar a bênção. E não tem nada nesse mundo que pode te dar bênção, a não ser o próprio Criador que nos fez. E ele não é uma coisa, ele não é uma estátua, ele não é um livro, ele não é um copo, ele não é uma rua. Ele é espírito. A Bíblia fala que Deus é espírito e importa que as pessoas que o busquem e o adorem seja também em espírito e em verdade. É isso que a Bíblia diz. Então,
todas essas religiões que criam alguma coisa para você ficar idolatrando, é contra a própria escritura, porque não tem o que idolatrar. Você não pode idolatrar nem o homem que dirá alguma coisa. Então, o que é sair do sistema? O que é sair dessa matrix religiosa? É exatamente isso. Você saber que ninguém pode te governar, a não ser o próprio Deus que te criou, e você saber que o dom que você tem, você vai usá-lo para que seja bom para você e para as pessoas que estão ao seu redor. Você não vai mais olhar para os outros com olhar de julgamento. Sabe essa coisa na igreja ridícula? Que as pessoas pegam e falam assim, nossa, eu vi o irmão lá no bar, tava tomando cerveja. Meu Deus, que coisa, o cara... Meu, eu conheço pessoas que tomam cerveja, que tomam uísque, que tomam vinho. Jesus tomava vinho. E Jesus era toda hora combatido. Os fariseus falavam que ele estava comendo com os pecadores. Então, assim, esse tipo de coisa não leva ninguém a nada. Porque eu conheço pessoas que, inclusive, são espíritas, que são muito melhores, muito mais amorosas, muito mais doadoras do que crente que se diz cheio do Espírito Santo. Então, a primeira coisa que tem que acabar na nossa vida é a gente achar que é melhor que os outros, e é o que aconteceu nas últimas gerações de crente. Eu me converti em 1994. Desde 1994 para cá, os evangélicos começaram a se achar a bala mais gostosa do pacote. E eu era exatamente assim. Não, eu tô certo e tá todo mundo errado e tá todo mundo indo pro inferno. É a mesma coisa. E você cria um negócio na sua cabeça que você tá acima de todos. Eu tinha pessoas que falavam para mim assim, olha, sabe o que é? É que a minha espiritualidade tá aqui e a sua tá aqui. Fala para mim. Só de a pessoa falar isso já mostra o contrário. Entendeu? Espiritualidade, você não precisa dizer para ninguém que você tem. As próprias pessoas que olharem para você ou conviverem com você, vai poder dizer se você tem alguma espiritualidade ou não. Não é você que determina o quão espiritual você é. Então, todo o trabalho que eu estou fazendo hoje, tudo aquilo que eu pego e levo as pessoas a entenderem, é algo racional. Não tem nada de mirabolante, não tem nada de fazer as pessoas achar que vai aparecer o anjo na sua casa, vai abrir a asa e vai falar, agora eu vou me revelar para você. Não, você não precisa disso para você saber que Deus existe. Você não precisa de nada disso para saber que a Bíblia é a verdade, que ela fala sobre a verdade. O que você precisa saber é que um monte de gente aí fora pega o que tem nas Escrituras e quer fazer você segui-los, sem te dar liberdade de você fazer nada. Alguém tem mais alguma pergunta para falar sobre... desculpa, Kátia, ficou claro sobre o que eu falei sobre o livro do Jubileu? Não tem problema nenhum, você pode ler o livro e você analisar o livro como um livro, entendeu? Não tem problema nenhum. Ficou claro isso? Sim, professor, ficou claro, sim. Ficou ótimo. Então tá jóia. Então aqui a gente não proíbe ninguém de nada, a gente não diz para as pessoas que esse livro não leia porque esse livro é do capeta. Não, é fácil você saber se o negócio é do capeta, é o que eu estava falando. A Bíblia tá cheia de coisa do capeta. A Bíblia tem passagens que falam que Satanás foi tentar Cristo. É a história do capeta. Agora, o que eu faço com aquilo? Eu leio e falo, opa, olha que safado, sem vergonha, tá querendo pegar Jesus de calça curta e tomou a bela de uma lapada. Jesus foi lá e falou assim, mas também tá escrito isso, mas também tá escrito aquilo. Então, a guerra é aqui que acontece, dentro da sua mente e aqui, dentro do seu coração. Eles querem fazer você ter medo de tudo. O que é essa pandemia? O que é essa coisa que está acontecendo no mundo? É medo, terror. Se você não tomar, você vai morrer. Vai pegar um negócio, você vai morrer. Entendeu? É tudo para fazer as pessoas acharem que tem uma coisa no ar que vai matar você. Tá? Se você soubesse a quantidade de micróbios que tem no ar, você pegar um microscópio, pegar o teu celular e você colocar aqui o microscópio aqui, em cima da capinha do teu celular, você vai falar, morri, tá cheio de micróbio para tudo que é lado. Você sabe por que a gente não morre assim? Porque Deus fez um organismo perfeito. O problema é que as pessoas vêm acreditando um monte de mentira, tomando um monte de remédio que só faz mal, cheio de efeito colateral, e os próprios remédios estão derrubando as pessoas muitas vezes. A pessoa depende de remédio para tudo. É remédio para pressão, é remédio para estresse, é remédio para medo, é remédio para ansiedade, é remédio. Toma 20 remédios,
A pessoa está morrendo por causa dos próprios remédios, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que entender que Deus fez tudo perfeito, é o homem que vem destruindo, e existe um espírito no mundo do mal, assim como existe o espírito de Deus. E a gente tem que saber de qual é o espírito que a gente está andando, com qual deles a gente está andando. Se você está andando com o espírito do medo, não é o espírito de Deus. O espírito de Deus não dá medo, ele não gera medo em você. Então, se você tem pavor, medo, a gente vai, aos poucos, estudar para que você perca isso. Você vai perceber que a tua vida vai ser muito melhor, mas muito melhor. Eu vivo hoje a melhor fase da minha vida, a melhor fase da minha vida, melhor. E eu nem tô frequentando a igreja como eu frequentava antes, nada. E eu vivo muito melhor, mas muito melhor. Por quê? Porque eu saí debaixo desse terror que é feito tanto da igreja, como da mídia e como da sociedade. Nada, eu tenho que pagar meus impostos, eu tenho que comprar comida lá às vezes e pagar os preços lá que dão, mas a minha mente, meu coração não está preso. Isso eles não têm mais poder sobre mim. E é isso que eu venho falar para vocês. Todos nós podemos ser livres. Basta a gente entender o que de fato é a escritura, para que ela serve, o que é que a gente está fazendo aqui, qual que é o nosso papel na sociedade, dentro desse mundo, e o que é que vai acontecer depois que a gente partir daqui, se caso a gente chegar a partir, uma vez que não aconteça alguma coisa, que o mundo seja transformado, como a própria Bíblia fala em alguns casos, de que muitos não verão nem a morte. Então, se a gente for desse grupo de pessoas que não vai participar desse momento, a gente vai ver coisas que a gente nunca viu acontecendo nessas gerações que nós estamos passando aqui. Ou não, vai morrer todo mundo, como sempre foi, e vão vir novas gerações, e cada vez as coisas vão acontecendo, e lá para frente é que vai ter o desfecho de tudo, que só Deus sabe, porque ninguém tem capacidade de dizer eu sei como é que é, porque na verdade ninguém sabe. O pessoal especula, o pessoal quer dizer que entendeu a profecia, mas ninguém sabe 100% o que é. Então, tomem cuidado, porque é muito fácil manipular as pessoas, principalmente usando a Bíblia, muito fácil fazer com que as pessoas tenham medo, pavor e sejam manipuladas e controladas para fazer qualquer negócio. Ok? Bom, eu tenho um vídeo para passar para vocês. Eu vou passar um link pelo e-mail e vocês vão assistir. Não precisa ser agora, eu sei que está tarde hoje, então vocês podem assistir amanhã. É um livro que vai introduzir já o estudo da timeline. Vocês vão saber como que a timeline funciona. Dentro dessa introdução que eu dei para vocês, vocês já vão estar mais a par de como que é. A gente vai falar mais sobre a Bíblia, vocês vão saber mais sobre como a Bíblia chegou até nós. Não existe original da Bíblia. Não existe, tá? Não existe um livro original. Ah, esse livro aqui foi o que Moisés escreveu à mão dele. Não existe na face da terra que tem. São cópias das cópias, das cópias, das cópias. Tem mais de 5.000 cópias das cópias. Então, essa é a verdade. O problema é que os cristãos, para poder dizer, sustentar e falar que você tem que se arrepender, que senão você vai para o inferno e não sei o quê, eles têm que falar que a Bíblia, olha, tá lá, e não tá. O que você tem lá em Jerusalém é uma cópia da cópia da cópia da cópia. O que você tem espalhado aí pelos museus, pelos lugares que guardam os originais, tal, é tudo cópia. Não tem uma Bíblia, não tem um texto que tenha sido escrito à mão do camarada lá que hoje se diz que escreveu. Só mais um dado que eu vou passar para vocês, antes da gente terminar. Nem os 4 evangelhos dá para saber quem foi que escreveu. Os 4 nomes que deram aos 4 evangelhos são suposições dos caras que escreveram. Eles não têm como confirmar. Só que isso não é falado. Então, você precisa entender, a vida com Deus, ela tem base na fé, e ela tem base no que você tem dentro do seu coração e na sua mente. Você tem uma consciência, você não precisa que alguém te diga o que é certo e errado. Dentro de você, você sabe o que é certo e errado. Você sabe quando acende aquela lampadinha lá do vermelho, assim, opa, isso aqui tá errado. Ninguém precisa falar para você. Crianças, sim, devem ser ensinadas, porque elas não sabem o que está fazendo. Mas nós adultos, nós sabemos quando a gente está fazendo alguma coisa errada. Então, mesmo que não existisse a Bíblia, mesmo que não existisse texto nenhum, tudo que a gente tem dentro de nós é o suficiente para a gente saber que existe o bem, que existe o mal, que existe o certo, que existe o errado, e a gente sabe poder escolher muito bem. E quando a gente escolhe fazer o mal,
a gente esconde porque a gente sabe que é feio mostrar para as pessoas que a gente escolheu o mal. Então as pessoas escondem isso, porque elas têm vergonha. Até que acaba saindo, vazando, aparecendo, e aí fica ruim para ela. Então, nós nem precisaríamos da Bíblia para saber que Deus existe, para saber que nós temos uma força dentro de nós que foi dada por Ele mesmo, que nos mantém de pé, que nos mantém vivos, que mantém seu coração batendo. E aí você vai estudar aqui muito mais sobre essa cosmologia, sobre como que foi criada essa Terra, que não tem nada a ver com o que a televisão e nem a escola nos apresentou. Segundo a Bíblia, tem coisas que não faz o menor sentido. Então a gente vai ver como esse mundo está realmente perdido, no sentido de tanta mentira que é contada para controlar as massas, ok? Então é isso. Por hoje, eu dei essa introdução sobre as escrituras. Se vocês tiverem perguntas, anotem. Na nossa próxima aula eu respondo, ou pode me mandar pelo WhatsApp, pode me mandar. Eu vou montar um grupinho para a gente também poder falar sobre as aulas, assim como eu montei o grupo de novembro, vocês vão ser do grupo de dezembro, e aí a gente vai poder ir falando, vai levantando dúvidas e tudo mais. O que eu souber eu vou respondendo, o que eu não souber eu vou buscar uma resposta plausível para a gente poder avançar nos estudos. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é isso, e vocês aguardem que eu vou mandar para vocês o link desse vídeo até amanhã, tá? Aí vocês vão procurar aí no e-mail de vocês e vocês vão ter o link dessa aula, que vai ser a aula que explica a parte da timeline. E aí você vai ver que a Bíblia com a timeline, elas estão juntas justamente para a gente remontar essa história e poder entender por que chegamos até aqui e o que é que está acontecendo e o que provavelmente irá acontecer. Ok? Então, obrigado aí a todos vocês. Alguém tem mais alguma pergunta antes de a gente terminar? Não tem? Pelo que eu tô vendo? Então tá bom. Então vou encerrar a aula. Se tiver alguma crítica, alguma sugestão, alguma recomendação, fica à vontade. Eu tô aqui para que a gente possa somar, crescer junto, ok? Fiquem com Deus, então. Estou encerrando aqui a transmissão. Deus abençoe a todos. Bom descanso.